Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos na casa do Senhor, estarmos neste lugar para celebrarmos ao Senhor, cultuá-lo e invocar também o nome dEle. Que alegria. Eu falo isso do profundo da minha alma. É um prazer estar aqui com vocês, com muito temor diante de Deus e com muita responsabilidade também. Gostaria de convidá-los, irmãos, a que abrissem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse é o texto que nós estaremos olhando para ele nessa manhã, nos apropriando dele e extraindo algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, ratificando outras que já sabemos, lembrando alguns detalhes desse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 14 ao verso 21. 2 Coríntios 5, de 14 a 21. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. O pessoal do Amém, ajuda o pessoal da misericórdia aí, né? Por favor. Diz assim a Escritura, nesse texto, a partir do verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Curve a sua fronte ainda por um instante. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Declaramos a tua majestade, os teus poderosos feitos na história e também, ó Deus, nas nossas vidas, no presente e no porvir que esperamos. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado porque em Cristo nós somos novas criaturas. Temos uma nova cidadania. Obrigado porque o Senhor plantou no nosso coração um novo coração. Ó Deus, recebe esse momento, Senhor. Usa as nossas vidas, ó Senhor, para recebermos a tua palavra. Prepara o nosso coração em todo o tempo, Senhor. Que o teu Espírito e a tua palavra possam agir juntos no nosso meio nesta manhã, Senhor, edificando o nosso coração, desafiando o nosso coração, relembrando o nosso coração, rememorando a nossa alma, Senhor, e fortalecendo os nossos vínculos contigo, em nome de Jesus, amém. Queridos, o início desse século foi marcado, recheado por grandes confrontos, e nós fomos confrontados com uma enorme gama de desafios. Desafios estes que não poderiam e não foram previstos nos séculos anteriores, nas décadas predecessoras. O ritmo das mudanças tecnológicas
Algumas delas confirmam, corroboram, ratificam a inteligência e o desenvolvimento da humanidade. Mas, a contrassenso, e também em detrimento desses avanços todos e desses desafios que o nosso século tem presenciado, temos também, de igual modo, com uma avalanche tremenda e sem proporções, temos presenciado também o aumento da pobreza, a persistência da malignidade, como um desafio também a ser superado e a ser suplantado. Cada vez mais nós somos interdependentes do ponto de vista global, e as oportunidades neste mundo cada vez mais interdependente e global também se avolumam nos negócios, no ramo empresarial, do ponto de vista social. No entanto, ricos e pobres continuam aumentando o fosso de distância entre uns e outros, independente do século em que nós temos vivido. Somos tratados como cidadãos, não somos tratados como cidadãos enquanto deveríamos. Somos tratados e reduzidos a meros consumidores nessa sociedade cada vez mais materialista e de grande sofisticação, de grande tecnologia, nessa sociedade tecnicista, mas de pouco propósito. As consequências voluntárias ou involuntárias que nós presenciamos ou semeamos têm sido muitas vezes danosas em dos mais diversos aspectos da sociedade, seja na economia, seja no meio ambiente, no seio das famílias, e causado problemas de toda sorte e que brotam aos borbotões nos mais distantes rincões deste mundo. E as nossas ações que causam danos dos mais diversos aspectos, em algumas nuances, têm comprometido o futuro daqueles que caminham juntos, daqueles que andam juntos, enquanto sociedade. Temos aprendido a lidar e sido bombardeados pelo terrorismo nas suas demais diversas origens. O terrorismo que tem avassalado, tem sacudido o mundo, balançado as estruturas de povos, de culturas e de nações. O ressurgimento da violência na religião, na política, tem criado um colapso também entre famílias. Colapso esse que tem contribuído e ameaçado a coesão da humanidade enquanto sociedade. Tem colocado uma carga pesada sobre uma legião de pais solteiros, que tem desbravado fileiras e barreiras para tentar criar e educar os seus filhos e supri-los nas necessidades mínimas. E essa legião de órfãos, essa legião de jovens, tem também vivenciado uma alienação indescritível em muitos aspectos. A geopolítica do mundo também tem causado surpresas para muitos povos, para muitos líderes, e nos sinaliza para todos nós como um futuro sombrio e incerto em muitos aspectos. E o que dizer da economia? Em tantos aspectos, cada vez mais concentrada na mão de poucos, em detrimento de uma grande maioria que sofre, vitimada por diversos aspectos desse extrato e desse tecido social em que nós presenciamos. Mas, pastor, o que a gente tem a ver com isso? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que isso tem a ver com o tema que nós estamos, de alguma forma, lançando o nosso olhar nesse mês? O que eu tenho a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? Com esse mundo que tem sido cada vez mais um caos. Quando a gente olha para a Escritura, queridos, quando a gente olha para o ministério de Jesus, ministério público, e a Escritura nos diz que Jesus ia pregando, anunciando, falando, fazendo bem e curando.
Voltando um pouco para o texto, que é objeto da nossa reflexão, nós observamos Paulo, esse bandeirante do cristianismo. Paulo, esse homem de uma cultura invulgar, escrevendo uma carta aqui com um viés extremamente pessoal, narrando nessa carta sua autobiografia. Nela o apóstolo conta suas lutas mais renhidas e suas emoções mais agônicas, suas agonias, seu sofrimento, seus embates, suas tensões mais íntimas, suas experiências mais arrebatadoras. Ele retrata uma angústia física, espiritual e emocional, com muita amplitude e com muita profundidade. E a lista desses sofrimentos narrados por Paulo nessa carta aparece, no mínimo, recortada em 3 textos. Lá no capítulo 4, de 7 a 12, capítulo 6, de 4 a 10, e no capítulo 11, de 23 a 28. No capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não desanimados. No decurso da sua 3ª viagem missionária, ele faz brotar essa carta direcionada àqueles irmãos. Paulo escreve essa carta abordando também, queridos, além das suas aflições, ele aborda alguns temas que não são recortados, não são retratados em outras cartas, como ele fala da sua liderança, ele fala também da necessidade de restauração, de reconciliação de alguns irmãos que estavam ali, em especial de um irmão que havia cometido um pecado muito grave, e ele disse que era necessário perdoar e confortar aquele irmão que havia cometido um pecado muito grave, como está lá narrado no capítulo 2, de 6 a 11. Ele fala sobre o levantamento das ofertas para os pobres da Judéia, e ao mesmo tempo ele faz também uma sólida defesa do seu ministério, do seu apostolado. Paulo fala sobre consolo, além de abordar verdades profundas nessa carta, sobre o ministério da reconciliação e sobre também, queridos, a habitação celeste. Na sua defesa contra os ataques dos falsos apóstolos, ele vai fundamentar essa sua defesa em 2 pilares básicos. Ele vai falar do temor a Cristo e vai falar também do amor a Cristo, do temor a Deus e do amor a Cristo. E nessa esteira de defesa que ele faz do seu ministério, do seu apostolado, da sua vida, da integridade, ele vai dizer aqui no verso 14, que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Verso 14 diz isso do texto que nós lemos: como o pecado de Adão se tornou o pecado de toda a posteridade, nos alcançou. Ele vai dizer que a morte de Cristo também se tornou a morte de todos os que creem nele. Está lá em 1 Coríntios 15, 21 a 22. Ele vai também dizer que Cristo morreu para que nós vivêssemos para ele. Verso 14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós istos, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós devemos viver para Cristo. Isso se chama serviço. Quando estamos servindo a Deus, servindo a igreja, servindo a sociedade, essa sociedade tão mutante, tão plural, essa sociedade que a cada dia nos desafia e que nela estamos inseridos, nós estamos servindo a Cristo e vivendo para Ele, servindo uns aos outros. Cristo morreu para que vivêssemos com Ele, verso 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e se conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Então Cristo morreu para que vivêssemos com Ele. Viver com Cristo é viver em comunhão, é estar em comunhão com Deus, e estar em comunhão com Deus é um desafio para nós todo dia. O salmista Davi, reconhecendo as dificuldades que ele enfrentou na sua vida,
no intuito, com o objetivo de promover unidade entre os seus liderados, entre os seus patrícios, entre os seus familiares, e reconhecendo que essa unidade, que essa união, que ele tanto almejava e almejou em muitos aspectos, era salutar para a convivência entre família. E ele vai dizer no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é bela. E essa união vai promover também restauração, essa união vai ser terapêutica no nosso meio, e essa união vai ser abençoadora. Essa união para Davi, descrita por Davi no Salmo 133, foi conquistada, reconhecida com muito custo. Davi chegou a esta conclusão depois de muitos insucessos, de muitas tentativas, de presenciar na sua própria casa, no seu reino, de sabores, entre os seus filhos e os seus liderados também. Então, Cristo morreu para que nós venhamos viver com Ele, viver em comunhão com Ele. E Ele morreu para que nós pudéssemos desfrutar de uma realidade, de uma nova criação. Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. Nós devemos viver em santificação. Visto então estes pontos, queridos, nós gostaríamos de fazer algumas observações a mais aqui nesse texto. Verso 19 nos diz o seguinte: a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A queda foi um grande desastre, um desastre sem proporção, um desastre gigantesco na vida dos nossos primeiros pais. Ela afetou a criação e jogou toda a raça humana num grande abismo, no abismo do pecado. Porque o pecado divide, o pecado separa, o pecado esfacela, o pecado causa um grande dano na nossa relação, causou um grande dano na nossa relação com Deus, uns com os outros, com o meio ambiente, conosco mesmo. Esse pecado trouxe um grande abismo social, separando os homens uns dos outros. O homem é um ser em guerra com Deus, em guerra consigo mesmo, em guerra com seu próximo. A história está aí para fundamentar, para atestar, para ilustrar esse constante estado de guerra que tem marcado a vida do homem. As duas grandes guerras que tanto malefício causaram aos que estavam envolvidos nela, dizimando a vida de muitas famílias. O homem, por conta desse pecado, separou-se também de si mesmo, do ponto de vista psicológico. Separou-se da natureza, causando à natureza grandes males, não sabendo conviver com os recursos que Deus tem dado para todos eles. Então, o mundo vive marcado pelas tensões do pecado, queridos. O homem é um ser constantemente que vive transitando na contramão da história e da vontade de Deus, colidindo com a vontade de Deus. E Paulo, falando a um dos seus discípulos, ele disse que nos últimos dias os homens seriam irreconciliáveis, descrentes. Os homens seriam, em muitos aspectos, inimigos uns dos outros. Mas nesse mundo atolado no ódio, distante de Deus, a reconciliação é uma necessidade imperiosa. É uma necessidade para todos quantos se encontram desgarrados, distantes de Deus. A palavra grega para reconciliação é katalassem. Reconciliação tem um rico significado, um significado cultural muito grande, um pano de fundo por trás dessa palavra, muito recheado. Mas a ideia mais usual e mais comum, e que a gente observa nesse texto aqui, é a ideia de mudança de inimizade para amizade. Então nós, em Cristo, saímos de uma condição de inimizade para uma condição de amizade com Deus. Fomos promovidos a uma condição de amizade com Deus. Essa palavra também, reconciliação, expressa o sentido de unir dois blocos,
de unir duas partes que estavam em conflito. Ela é usada para descrever as relações e o restabelecimento entre o homem e Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. É isso que está nos dizendo esse texto. Porque a inclinação do coração do homem constantemente o afasta da presença de Deus e da sua vontade. Então a necessidade de reconciliação, ela é uma necessidade cada vez mais urgente, nesse mundo tão chagado, nesse mundo tão eivado de ódio, de falta de esperança, de ausência de paz e de perspectivas. Mas a reconciliação é uma iniciativa de Deus e não do homem. A gente olha no verso 18, que nos diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, queridos. Deus é o autor da reconciliação. A reconciliação é uma iniciativa, foi um passo, foi um empreendimento startado pelo próprio Deus, vindo ao nosso encontro, vindo nos abraçar, vindo nos acolher, enviando seu Filho. A história de Jacó ilustra muito bem a iniciativa de Deus em reconciliar o homem consigo mesmo. Quando Deus pergunta para Jacó qual era o nome dele, ele faz uma confissão. Quando ele disse: o meu nome é Jacó, ele estava dizendo: eu sou enganador, eu sou um fraudulento. Ali Deus estava indo ao encontro de Jacó, e Jacó estava reconhecendo quem ele era. Jacó, quando se aproxima do seu irmão Esaú, ele o faz na perspectiva de que Esaú iria, de alguma forma, reprimir a sua iniciativa. Mas Deus estava trabalhando no coração de Esaú, para receber o perdão de Jacó, para receber o abraço de Jacó, e para perdoar também a Jacó. E Jacó se dirige temeroso, com aquela estratégia que ele adota, e Esaú o beija, o abraça e o chama de irmão, porque Deus já havia preparado o coração de Esaú para se reconciliar também com Jacó, queridos. A palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 31:3, nos diz o seguinte: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Então, a iniciativa de Deus ter vindo ao nosso encontro, queridos. Nenhum de nós seríamos capazes de, por nós mesmos, irmos ao encontro desse convite, do apelo de Deus, do chamado de Deus, da cruz, que é o grande holofote de Deus, para demonstrar e evidenciar que Deus espera-nos para nos reconciliar com Ele mesmo, conosco e com o nosso semelhante. Qual é a base da reconciliação? Isso aqui é importante demais para nós. A base da reconciliação está no verso 18, também, quando ele diz, verso 18, verso 19, 18 nós já lemos, diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a reconciliação que nos é oportunizada, que nos foi oportunizada e que continua sendo anunciada, ela está pautada, ela está fundamentada em um ato. Ela está fundamentada na imputação que Deus em Cristo fez a nosso favor. Essa palavra imputação é uma palavra financeira, usada nos meios financeiros, no meio contábil, e ela significa que foi posto na conta de alguém algum valor. Imagine, né? Você tem uma dívida astronômica, uma dívida aí que mesmo ladrão fazendo hora extra não conseguiria roubar. E não conseguiria pagar ou aumentar a sua dívida. E essa dívida de uma hora para outra fosse paga. Então houve uma imputação na sua dívida. Houve um lançamento na sua dívida, zerando a sua dívida. E essa imputação que foi feita por intermédio de Cristo,
ela ressalta 3 aspectos que são por demais importantes também para nós. O primeiro aspecto é que Deus não colocou os nossos pecados na nossa conta. Deus não colocou a nossa transgressão, os nossos pecados, nem na minha conta e nem na sua conta, queridos. Deus pôs os nossos pecados na conta de Cristo. E além disso, de ter zerado a nossa dívida, de ter colocado na conta de Cristo, Ele ainda fez um crédito, fez um lançamento de crédito por conta dessa imputação na nossa vida. E que crédito foi esse? Foi a justiça de Cristo em nossa conta. E isso significa dizer que eu e você somos perdoados, fomos perdoados e vamos continuar recebendo o perdão de Cristo quando nos dirigimos a Ele. O verso 21 fala isso. Que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus pôs a justiça de Cristo na minha vida e na sua vida. Nós temos tido consciência disso? Enquanto ministros, chamados a sermos ministros, e com a palavra de reconciliação, e usufruindo dessa reconciliação, temos tido consciência de que Deus imputou em Cristo o nosso pecado, o nosso débito, a nossa dívida, as nossas desditas, os nossos infortúnios eternos, e a nossa inimizade, foram colocados, postos na conta de Cristo. Queridos, de posse disso então, dessa condição, somos desafiados por esse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz, no verso 19, também principalmente no verso 20, ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Recebemos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores. Embaixador é uma palavra, no grego, que tem também um pano de fundo muito rico, para que a gente possa se apropriar desse sentido, do que é ser embaixador. Todos nós sabemos que o embaixador é um porta-voz oficial de uma nação em um país estrangeiro. E esse termo, àquela época, nas províncias romanas, tinham dois significados básicos. O primeiro deles é que, nessas províncias romanas, algumas delas estavam sob o comando direto, o controle direto do Senado, e as outras que não estavam pacificadas, estavam sob o controle do imperador. E nessas que não estavam pacificadas, e que não estavam em paz, ou seja, algumas estavam em paz e outras em guerra, elas recebiam a visita de um embaixador, que no grego é presbeuim. Esse embaixador, ele tinha uma missão de ir para aquelas províncias que estavam em guerra. As províncias que estavam vinculadas ao Senado, elas não recebiam a visita do embaixador, mas as províncias que estavam em guerra, que eram comandadas pelos soldados romanos, elas recebiam a visita dos embaixadores. E aqueles embaixadores, eles estavam vinculados e subordinados diretamente ao imperador, e a ele assistia, e a ele superintendia, monitorava, fazia a comunicação, fazia a ponte, agia em nome do imperador, representava o imperador naquela província. Deus nos enviou como seus embaixadores, depois de perdoados, remidos, aceitos por Deus em Cristo. Ele nos envia como embaixadores para declarar paz, não guerra. E o apóstolo vai dizer, rogamos-vos que vos reconcilie. E esta condição de embaixador nos lega alguns princípios que nós devemos aplicar na nossa vida. Primeiro, o embaixador tem um ministério da reconciliação. Olha o que está no verso 18, relendo ele. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você fomos reconciliados com Cristo e temos o ministério da reconciliação. O embaixador anuncia uma mensagem de reconciliação. O embaixador tem uma grande responsabilidade. Um embaixador vive em terra estranha. Nós, como embaixadores de Deus em Cristo e da sua igreja, não vivemos, não estamos vivendo no nosso país ainda. Nós estaremos eternamente com Ele. Estamos aqui como peregrinos, de passagens, com uma missão, anunciando àqueles que precisam de reconciliação, seja na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança, no seu trabalho. Um embaixador precisa assumir compromissos. Não se admite que alguém se intitule, se autonomine, ou se denomine embaixador de Cristo, se não tem um compromisso com o seu país, com as leis do seu país, com a ética do seu país, com a política do seu país. Não se admite um embaixador de Cristo que não seja comprometido com Deus, com Cristo, com a palavra e com o serviço do Senhor aqui neste mundo e nessa terra. O embaixador não se naturaliza, queridos. Ele é sempre um estrangeiro a serviço do seu país. Ele não muda de cidadania. E isso nos ensina que nós não devemos nos apegar a este mundo. Estamos presenciando nesses dias difíceis na economia, uma massa de desempregados grandes, aqueles que têm a sua estabilidade também, que têm o seu negócio, com medo, vivendo aí apequenados, trancafiados, deprimidos, temerosos, com noites indormidas, com medo de perder o que tem, de perder o seu padrão de vida, de abrir mão de ter esse e aquele outro bem. Mas nós não somos deste mundo, queridos. Estamos neste mundo, passando por ele. Somos embaixadores de um outro mundo, de uma outra nação, de uma pátria celeste. E para nós caminharmos para o final dessa reflexão, notem bem, que nós poderíamos falar aqui para ilustrar aquilo que compartilhamos com vocês. Quando estava pensando nessa mensagem, me veio à mente muitos personagens da Bíblia, a história deles, a vida deles, o exemplo deles, a atitude do coração deles. Me veio o exemplo de Jacó, no Val do Jaboque, como nós falamos, o exemplo de Davi, no Salmo 133, no Salmo 32, no Salmo 51, e um exemplo que nos marca e que todos nós conhecemos, o exemplo do filho pródigo. Só que muitas vezes nós olhamos para a atitude do pródigo, vivendo uma vida perdulária, saindo da casa do seu pai, tentando conquistar o seu espaço nesse mundo tão perigoso, e esquecemos do filho mais velho que ficou em casa. E que quando aquele filho pródigo reconhece que havia pecado, que estava distante de Deus, e volta para se reconciliar com seu pai, e seu pai vai ao encontro dele, e o abraça, e o recebe, e o acolhe, e o ama, e o beija, e o introduz, e celebra a volta desse filho. O filho mais velho, que estava em casa, com o pai o tempo todo, servindo ao pai, com muitas virtudes, um jovem trabalhador, dedicado, estudioso, comprometido, prestativo, presente na vida do pai. Aquele moço, ao ver o retorno do seu irmão, ao ver o retorno daquele jovem, ele não se alegra, ele não vai ao encontro dele para abraçar, ele não celebra. E o pai atento, não só a reconciliação do filho pródigo, daquele que estava perdido e foi achado, o pai estava sensível também à vida do mais velho. E ele tenta conciliar o orgulho, a rebeldia, a indiferença do coração do filho mais velho, que tinha muitas virtudes, mas estava ao tempo todo com o pai, e não estava usufruindo da presença do pai, do perdão do pai, da comunhão, da alegria.
e não demonstra ter compaixão com o seu irmão que estava perdido. Ele revelou que seu coração estava vazio de amor, mas com muito ódio, com muita mágoa e com ressentimento. Quantos de nós, muitas vezes, já pacificados, reconciliados com Deus, às vezes não estamos reconciliados e pacificados com o nosso próximo e conosco mesmo? Entendemos que já estamos reconciliados com Deus. A nossa relação, descrita do ponto de vista vertical, é a mais plástica possível, mas a nossa relação do ponto de vista horizontal, muitas vezes depõe contra essa relação vertical com Deus. Queridos, como nós precisamos entender que o fato de Deus nos ter reconciliado com Ele, isso deve, de alguma forma, impulsionar a nossa vida a todo momento, a todo instante, para viver em comunhão com Ele, em comunhão uns com os outros, para vivermos uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de celebração, de alegria, uma vida com um coração sensível para Deus, com um coração submisso. Nós poderíamos falar de tantos outros personagens bíblicos que tiveram atitudes nobres, que entenderam que foram reconciliados e que existiam com uma missão, estavam como embaixadores. O exemplo de José do Egito, que diante dos seus irmãos, quando seus irmãos são reconduzidos à presença dele, e ele os confronta, e os seus irmãos imaginam que aquele momento seria um momento de José, de alguma forma, descontar, punir, se vingar deles, marginalizá-los. E José diz para eles: estou porventura eu no lugar de Deus? Deus conduziu a história, Deus me trouxe até aqui, poupou a minha vida, para que esse momento fosse de alguma forma um momento significativo na história do povo e da nação. Como estamos nesta manhã? Com quem nós precisamos de alguma forma pavimentar a atitude de ir ao encontro e nos reconciliar? O filho pródigo veio ao encontro do pai, o pai foi ao encontro do filho, José foi ao encontro dos irmãos, Davi pediu a Deus que lhe desse um novo coração. A igreja existe, querido, segundo John Stott, para proclamar paz, para proclamar união e para proclamar reconciliação. Gene Getz, no seu livro Um por Todos e Todos por Um, ele vai dizer que nós somos um corpo. E a metáfora do corpo, como ele descreve, como Paulo descreve, não admite que nós vivamos separados, sozinhos, isolados. Como estamos nesta manhã? Os nossos relacionamentos com cônjuges, filhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, como embaixadores de Cristo, estamos com o nosso coração no eterno porvir? Curva a sua cabeça e nós vamos estar orando nesse momento. Se permita de alguma forma, e em alguma nuance dessa breve reflexão, sondar o seu coração e ser sondado, ser perscrutado no mais profundo, nas entranhas da sua alma, nos seus relacionamentos horizontais e na sua relação vertical com Deus. Na condição de usufruirmos da amizade de Deus, da presença de Deus. Charles Swindoll vai dizer que quem tem amigos pode contar com uma sombra projetada na sua caminhada. Quem está com Deus nunca vai estar só. Mas essa presença de Deus na sua vida, ela não pode ser de alguma forma enclausurada. Você precisa compartilhar com outras pessoas. Você precisa partilhar com outras pessoas, acolher outras pessoas, amar. Nem que para isso você precisa promover alguns ajustes, redirecionar suas prioridades.
Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã, Senhor. Queremos dizer, ó Deus, da nossa dependência do Senhor, de quanto confiamos em Ti, quanto precisamos desesperadamente do Senhor nas nossas vidas, quanto precisamos, ó Deus, cada dia, darmos passos, termos atitudes que evidenciam que somos cidadãos de uma nova pátria, que somos embaixadores em Cristo e por Cristo, e de Cristo, neste mundo que caminha na contramão da Tua vontade, Senhor. Nos habilita, nos capacita, Senhor. Drena o nosso coração, Senhor. Confronta o nosso coração, para de uma forma muito especial, Senhor, como o próprio Jacó disse de Esaú, que ele refletiu o rosto de Deus na vida do irmão. Nós possamos refletir o brilho, a presença, o compromisso, os valores dessa cidadania que não é nossa e que nos foi imputada em Cristo Jesus e na sua justiça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos dê um dia na presença dEle, um dia venturoso, de paz, de reflexão, de quebrantamento e, sobretudo, de consciência em que nós somos em Cristo e que Ele nos chamou para sermos embaixadores dEle, embaixadores de Cristo, por Cristo e para Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.